Olá, gente, estamos começando mais um Até que a Morte Separe. Hoje com convidados amados, queridos do nosso coração. Estamos tendo o privilégio de trazer hoje aqui não só dois pastores, mas dois grandes amigos, pessoas que Deus colocou na nossa vida, no nosso caminho. Tivemos o privilégio de estar há pouco tempo na igreja deles, né, amor? E como a gente aprendeu naquele lugar? A gente saiu da nossa casa para dar, mas recebemos muito mais do que o que a gente deu naquela noite. Fomos muito abençoados, muito amados, muito queridos. E hoje estamos tendo o privilégio de recebê-los aqui. Então sejam bem-vindos a mais um Até que a Morte Separe. Que alegria, gente, ter esse podcast, um casal que a gente ama tanto, que vai nos inspirar muito. Eles começaram a vida cristã juntos. Uau! É, pra você ver, aí não é só o casamento, começaram a vida cristã juntos. Então, vai ser algo espiritual nesse momento, viu? Você que tá aí acompanhando a gente, curte também o nosso podcast, não deixa de acionar aí o sininho para poder estar sempre acompanhando, compartilhar com quem você ama, porque vai ter mais famílias que vão ser edificadas também. A gente precisa da sua ajuda, viu? E eu conto com você. Agora, vamos parar de falar e já apresentar esses pastores que são lindos, de verdade. Coraçãozinho para eles. Pastor Atler e pastora Elaine são os pastores do Atos de Cristo, da igreja Atos de Cristo, que é uma igreja, gente, que eu falo que eu entrei ali, eu senti a presença do Espírito Santo, mas tudo sobre a unção que tem em vocês. A gente vê todas as ovelhas são igual a vocês. As ovelhas refletem que os pastores são, né? Exatamente. Eu achei interessante aquele dia que a gente esteve lá, porque a gente ficou ali na sala conversando com vocês e a gente ainda não tinha entrado no templo, né? E tem aquela portinha lateral ali e o pessoal, ó, vai começar, pode ir para lá e tal. E na hora que a gente abriu a porta que entrou, gente, parecia assim que a gente tinha levado um choque, assim, a gente entrou numa atmosfera, tinha começado o primeiro louvor, eu olhei para a Lohane e falei, amor do céu, o que é isso aqui que está acontecendo? Parecia que a gente tinha se teletransportado da terra para o céu, assim. É, foi. Eu falei, gente, que unção nesse lugar, viu? Que honra, viu, gente? Sejam bem-vindos. Gente, a honra é toda nossa de estar aqui hoje, nesse momento especial, falar sobre casamento, falar sobre família. A gente começou falando sobre a nossa, né? Vocês apresentando a nossa família, falando sobre nós, também sobre a nossa família espiritual. E a gente está muito feliz aqui porque sabemos que um instrumento como esse vai abençoar a vida de muitas famílias ao assistir, ao visualizar. Pastora Elaine, são 2 filhos que vocês têm. 2 adolescentes. 2 adolescentes. Estão numa fase aí ótima, abençoada. O Arthur e a Esther, eles completam agora em julho, os 2, né? São no mesmo mês. A Esther 16 e o Arthur 14. Estão naquela fase abençoada, crescendo na igreja, servindo, seguindo os passos de Jesus, e tem sido uma experiência maravilhosa vê-los, né, crescendo na igreja, servindo, abençoando vidas e as pessoas admirando como filhos de pastores, mesmo sendo filhos de pastores tão humildes, tão servos. Aí julho para nós é um mês importante, né, muito importante. Nós casamos em julho e os 2 filhos nasceram em julho. Uau! Né? Então, em julho nós completamos 21 anos de casado esse ano. E eles, um completa 16, uma completa 16, que é a mais velha, a primogênita, Esther, e o Arthur completa 14, né? Já está maior do que eu. Nós chegamos do retiro nesse final de semana e ele foi me dar um abraço, tipo assim, parece alguém que tá levantando um bonequinho já, né? Levantando o pai, abraçando o pai e demonstrando a saudade dele. Então nós temos 26 anos de relacionamento, nos conhecemos dia 22 de abril de 1998. Menina, ele é bom Pastor, de data. ele estudou, ele é bom de data. Ele é bom de data, assim, Nos conhecemos no ensino médio, né? No primeiro ano do ensino médio. E de lá para cá, nesse dia, 22 de abril de 98, foi o dia do primeiro beijo. Meu Deus! E ali começamos a namorar. Isso aqui é uma apaixonada, Então, amor. temos 26 anos de namoro, né? E 21 anos de casado. Casamos em julho
de 2003. E a mãe deu aula agora, viu? Eu Nossa, nunca tinha visto nenhum homem falando assim. Sim, É muita sim. propriedade. Amor, se inspire, Não, e amor, Eu ele tô achando que ele estudou, eu tô achando que ele Não, ele estudou. sabe do local. Você acredita que eu fui no memória bairro? é essa, meu A amigo? gente não mora mais no bairro que a gente A namorou, gente né? passa e mostra o nosso filho. Aí teve um dia que eu fui, tá passando lá com os meus filhos, eu falei, peraí, vou mostrar um lugar pra vocês. Aí fui, entrei assim na escola, na frente da escola, e vi a calçada, eu falei assim, aqui O primeiro beijo. foi o primeiro beijo que seu pai deu na sua mão. Pois vamos começar disso daí? Bora Não, começar. não, Eu já não. tô ansiosa pra saber como eles se conheceram. Porque se vocês falaram aqui há 26 anos juntos, gente, a gente olha pra vocês, a gente já pensa não dá pra imaginar. Então eles se conheceram há pouco tempo, né? Porque olha aí, 26 anos. Por favor, com quantos anos vocês tinham? Conta essa história, como vocês se E conheceram. outra coisa, vocês estudavam na mesma sala? Não. Na sala. Não, na sala diferente. Eu começo, né? Aí ele termina os Vai, detalhes. Mas eu era aquela menina tímida da escola, reservada, e ele aquele rapaz popular, né? Então eu Sempre tinha foi popular. sempre. Já era pastor sem saber, já Carismático, naquela época, né? líder do Grêmio Estudantil, né? E aí eu via de longe aquele, né? As pessoas, as meninas ao redor dele, aquelas conversas, e só Era o olhavam. bonitão, era o pastor Não da pode. escola? Era? Isso. Ai, Era. E aí ficavam ali amontoadas, mas eu não tinha coragem de conversar com ele. Aí foi um dia que eu saí mais cedo, que eu terminei uma prova para esperar a próxima aula. Eu sentei no pátio da escola, num banco, e fiquei esperando, né? E ele saiu também da sala. A gente estava até tentando lembrar por que foi. Se é porque ele bagunçou na sala e expulsaram ele. não, pastor não faz isso, não. Ou foi porque Calma que eles conheceram, o ministério entrou, foi junto. eu não né? sei por que foi, né? Aí, enfim. Mas aí Deus proveu o encontro e nós começamos a conversar. Então, foi uma oportunidade, assim, toda a escola estava na sala, então, estava só nós dois naquele pátio, né? O Senhor proveu e Foi. E aí, pronto, depois de uma conversa, que eu acho que foi mais de meia hora, sobre a minha família, sobre a família deles. E aí, o tempo foi passando, né? E eu observando. Aquilo já chamou atenção. Foi, mas ele não me dava bola, né? E eu só sentindo dentro, mas deixava pra lá, né? Fingia também que não olhava. Até que um dia, a aula terminou mais cedo e todo o colégio foi embora. E aí, minha irmã não queria ir embora, vamos ficar lá fora conversando, né? E ela falou pra ele, ei, quando é que tu vai ser meu cunhado? Eita! Foi, porque se eu fosse Quer atrás, dizer que a eu não primeira ia cantada nem foi tu, nem conseguir. foi dele, foi da tua irmã. Mas calma aí, pastor. ela fez o link. Mas calma aí, pastor, você já tinha olhado assim pra pastora já com esses outros olhos? Lohane, deixa eu falar uma coisa pra você. Eu tinha, na época ali, 17 anos, 16 anos, né? E Quase ela devia ser 17 anos. sempre muito bonita, porque Ela ela tinha é linda. 15 anos na época. Então, assim, nesse ponto, não há exemplo nenhum, porque nós ensinamos isso lá na igreja, que o adolescente, nessa fase, tem que se preocupar com outras coisas, mas a gente tá falando de 26 anos atrás, de dois jovens que não conheciam a Jesus, né? Tinha uma família. Mas, assim, mesmo nesse cenário, o rapaz, ele quer ter uma menina para ele segurar na mão dela e mostrar, essa aqui é minha namorada. E que essa menina seja uma menina que seja diferente das outras, né? Então, eu não sei, sabe, Guto? Não sei se você é da mesma idade minha, eu acho que você é mais novo, você é mais bonito que eu. Eu acho que não tem essa diferença toda, Mas não, assim, pastor. não sei se você pensa dessa forma, mas naquela época lá, há 26 anos atrás, poxa, era isso que a gente queria. Por mais que a gente tivesse aquele viés popular, aquele lance de estar ali chamando a atenção até de forma de comportamentos errados na escola, a gente o homem quer uma mulher direita, né? Ele quer uma mulher de honra. Ele quer uma mulher de honra. Então, mesmo sem ter essa compreensão, lá atrás eu já via isso nela, né? Eu via uma mulher uma moça, uma menina, que era reservada, que não ficava com aquilo que a gente chama aqui no Ceará de gaiatice com o outro, né? Pelo contrário, não. Então, assim, isso... Ele teve que pedir o meu pai para namorar com ele. Meu primeiro namorado. Isso foi um atrativo, me atraiu. Eu olhei e falei assim, não, é uma moça para andar de mãos dadas com ela, é uma moça para apresentar como namorada, e aí o jovem, o rapaz, ele não tem essa consciência, mas ali ele já está preparando
uma decisão futura, né? É uma moça para noivar, uma moça para casar, uma moça para ter filhos. E hoje eu enxergo, eu vejo isso como talvez a decisão, depois de conhecer a Jesus, a decisão que mudou minha vida completamente. Mas na época eu achava que não ia dar em nada. Por quê? Eu escutava muito o quê? Ele vai só ficar, como ele já ficou com outras. As pessoas olharam, não vai durar 3 meses, só vai brincar, e como fez com fulana. E nós mulheres somos criadas assim, né? A gente fala, cuidado, né? Os pais, eles orientam a gente, tipo assim, cuidado. Os homens não querem nada, né? Então a gente tem que ter esse cuidado. E tava foi a geração que começou com esse negócio de fica, né? De só ficar. E aí eu pensei que ia ser só isso mesmo, mas só quando eu tava indo embora, eu, graças a Deus, me livrei, morrendo de vergonha. Ele, você vai pra onde hoje à tarde? Aí eu falei pra onde eu ia, né? Fazer natação num clube lá. Ele, pois eu vou lhe pegar lá. Aí eu, meu Deus. Aí foi me pegar lá e a gente saiu de mão dada. Eu morrendo de medo, porque eu sou super conhecida no bairro. Meu pai. E eu não... Minha mãe não permitia que eu namorasse, nem meu pai. E eu andando com esse rapaz de mão dada. E aí ele, quando ele me deixou no local, me deixa só até aqui. Aí ele, parece que tenho que me acostumar a namorar. Vou ter que falar com seu pai. Aí, com acho que uns 2 dias, 3 dias, ele foi lá no comércio do meu pai e pediu namoro. Tá, foi corajoso. E deixa eu te contar uma peculiaridade, contar pra vocês. O pai dela tem um problema auditivo, né? Ele é uma figura. Meu sogro é um homem trabalhador que viveu para trabalhar praticamente. E aí ele tava lá trabalhando no lugar público, vendendo no lugar público lá no bairro. E eu cheguei lá eu falei assim, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer isso? E aí ela ainda disse, você tem que falar alto, porque ele não escuta muito bem. O cara já tá nervoso, gente. E falar. Você tem que falar alto para você não ser confundido com alguém que tá sendo ignorante e tá sendo... Engraçado que eu deixei ele sair. E ela saiu, me deixou lá. Deixa ele foguete, quer namorar, enfrenta isso aí que é o primeiro teste. Como diz o cearense, pensa no rabo de foguete que ela te aí o meteu, maior viu? desafio não foi meu sogro, foi minha sogra. Minha sogra, o que o meu sogro tem dificuldade de escutar, né? Ela não tem problema de falar. Então ela sabe e falou, namorar, que história é essa? Pá. E eu me lembro que eu comecei a mudar o rumo da conversa. E aí fomos na política, e fomos não sei o quê. E comecei a odiar e tal. Aí foi aquela, no final da conversa, assim, sim, e aí? Mas vai liberar o namoro ou não vai e tal? Aí hoje, graças a Deus, minha sogra é minha ovelha. Né? Cunhada também. É, minha cunhada também. A cunhada que fez o esquema. É minha ovelha, minha sogra, né? São minhas ovelhas que eu amo muito. E hoje, a minha sogra disse que eu fui um presente da vida dela, né? Exatamente. Depois das filhas. Vindo do presente, né? Meu Deus. Gente, que coisa legal, né? A gente, assim, saber das histórias. Isso também impulsiona a nossa fé, incentiva a nossa fé. E como é que foi, assim? Vocês começaram a namorar, ficaram quanto tempo namorando? E onde entrou aí o relacionamento de vocês com Jesus? O ministério começou onde aí? Quando acho que tinha 1 ano, nós sempre fomos muito evangelizados. Eu cresci numa rua que tinham evangélicos, famílias. Então, sim, o Senhor sempre estava ali ao meu redor. Hoje eu tenho essa percepção. Então, na escola, minha melhor amiga, uma das amigas também já eram evangélicos, de berço. E sempre tinham convites, e ele também. Né? Ele era um rapaz que tocava pagode, né? Vocalista de bandas. Olha aí, amor, tá vendo? Quer dizer que tinha uma veia do pagode aí, era Não, um negócio... e cantor ainda. Rapaz. Então, toda noite ele tinha um show, alguma coisa. Eu sofria muito com isso, porque tinha mulheres também, né? Nesse meio. Então, naquela época não tinha Instagram, né? Nada de... Mas as conversas chegavam. Né? Você não via as fotos, né? Mas vinha as conversas. A rede social já existia. Já existia, da fofoca. E nisso, eu sofria muito, né? Sofria muito, sabia disso. E eu acho que naquela época eu não sabia o que era, mas no início de uma depressão... até pensamentos suicidas veio até mim. Uma pessoa fez convite para um culto, né, de jovens, eu fui. E gostei da igreja, mas não queria aceitar Jesus. Mas eu acho que depois de uns 3 vezes que eu fui sozinha, eu fui até a frente. E aí, quando eu cheguei em casa, eu liguei para ele, falei, aí ele até falou, foi a melhor coisa que você fez, parabéns. E aí, comecei a ir só. No domingo... Foi a melhor coisa que você fez, mas você vai sozinha, né? No domingo eu queria ter Jesus, aí na segunda era uma sede, era oração, era um encontro à noite de jovens, era uma apresentação no teatro,
E eu indo, quando foi no domingo seguinte, alguém me chamou e disse, não tem aquele rapaz que é primo do fulano, que namora com você? Eu, sim, tem. Ele tá lá na frente aceitando a Jesus. Que legal. Então não precisou chamar, né? Ele sabia para a igreja que eu estava indo. Ele, na verdade, já era outra pessoa ali, né? Naquele momento. Isso fez com que você fosse à igreja, assim, também, assim, quisesse sentir o que ela sentiu? Eu não sei o que Deus fez nessa semana. A minha conversão, assim, esse momento pré-conversão, pré-decisão, digamos assim, foi muito marcante. Foi algo, assim, inesquecível para mim. Porque eu me lembro que, por exemplo, você que tem muitos amigos e que tem uma agenda voltada para eventos como eu era, então você não falta pessoas na tua casa, convites, pessoas para te convidar para, às vezes, só para estar presente, né? Na época não tinha assim, não se existia, por exemplo, o que existe hoje, são aquelas pessoas que têm muitos seguidores, que são, vou convidar aqui para fazer um... Não, mas tinha isso no meio dos relacionamentos. Poxa, aquela pessoa é uma pessoa que ou é conhecida, ou tem... Então vamos chamar... Então não faltava. Nunca faltava gente para eu estar, lugar para eu estar. E inexplicavelmente, na semana anterior à minha decisão, não houveram convites, não houveram pessoas procurando. De repente, os amigos, cada um teve ali temporariamente uma agenda própria e eu tive um momento de solitude. Um momento só. E ali eu fui olhando e vendo tanto a importância dela para mim naquele momento. Porque eu passei uma semana sem ligar, uma semana sem ir atrás. Isso, então... como toda a realidade de vida que eu estava vivendo, né? Porque um jovem de 17 anos, ele deveria estar pensando em outras coisas, a não ser na próxima farra, na próxima noitada, né? No próximo grupo de garotas. Um jovem de 17 anos, ele deveria estar pensando em outras coisas. E eu, nesse momento, aquela ficha, ela começou a cair, né? Aquela ficha começou a cair. E assim, eu me lembro como se fosse hoje eu me arrumando para ir à igreja. Tinha 17 anos, me arrumando para ir para a igreja. E eu fui me arrumando, e eu nem conhecia Jesus. Mas você nem falou para ela que ia? Não, eu não falei para ninguém. Eu não conhecia Jesus, não conhecia, não sabia o que era orar a Deus. E eu me lembro que eu conversava alguma coisa com Deus e eu falava assim, eu vou começar a me arrumar e se coincidir de eu me arrumar no horário, eu vou para a igreja. Se não, eu dou uma desviada no caminho e vou para outra coisa, para outro lugar. E fui avançando, indo, e quando eu cheguei, eu dei os passos finais ali, estava na frente da igreja e procurei o lugar mais isolado ali para sentar. Me lembro que na hora do apelo, de chamar alguém para decidir por Jesus, eu falei, não, agora é a hora que eu tenho que ir embora. E aí eu me levantei para ir embora, mas uma pessoa na recepção da igreja, ela olhou e disse assim, rapaz, você vai para onde? Eu falei assim, não, eu vou embora. Aí essa pessoa falou assim, você vai embora antes ou depois de aceitar Jesus? E naquela mesma hora, assim, você vê que é tão... Eu tenho a capacidade de descrever detalhadamente, porque são 25 anos de fé, e eu descrevo detalhadamente tudo isso, né? E eu dou meia volta, e ali, nos primeiros passos, já começam a vir as primeiras lágrimas. E eu vou ali na frente, chorando eu vou ali na frente, me entregando mesmo. A partir dali, minha vida, assim, a minha rotina, a minha realidade de vida, ela mudou completamente. Os convites, as pessoas colocaram em xeque a minha decisão. E isso é até normal. Quando você vive no mundo, as pessoas... Sim. E também, naquela época, era normal a pessoa ir na igreja, passar um período e depois voltar para o mundo. Mas, pela misericórdia de Deus, pela graça de Deus, Deus nunca me permitiu que eu retornasse para o mundo. Então, são 25 anos de caminhada, de erros, de acertos, mas, acima de tudo, de crescimento. São 25 anos de crescimento. Muito bom. E assim, ouvir vocês contando isso é muito bom, porque às vezes a pessoa que está assistindo a gente, né,
fala, ah não, mas pastores não tiveram uma vida antes, e esquece que são pessoas, são seres humanos, como eu, como você, e as mesmas dores eles sentiram, até por isso eles têm hoje propriedade de dizer, quando o pastor fala que um jovem deve pensar em outras situações, por quê? Porque ele viveu isso, ele sabe o outro lado da moeda, sabe o quanto aquilo pode ser pesado quando você vive, né, uma vida dessa forma, e quando você encontra com Jesus pode ser diferente, e deve ser diferente, porque não é a forma como você tá, mas é a forma como ele transforma você quando você tem um encontro verdadeiro com ele. Então é muito bom a gente escutar isso de vocês. E como Deus desenhou eles, assim, o contato deles. Olha, cada um foi um encontro, né, com Deus específico, mas ali vocês estavam juntos, mesmo estando separados, vocês, cada um foi você no seu momento, você no seu momento, mas ali vocês já tinham algo predestinado ali do Senhor para vocês. E hoje todas as fichas caem, né? Porque Deus tinha muita pressa. A conversão dele foi instantânea, ele não ficou indo para continuar na festa, continuar bebendo, não. A partir daquele momento ele deixou tudo. As roupas mudaram, mesmo, né? Isso, as minhas roupas mudaram, a dele. Então, tudo mudou. E com um mês, nós começamos a servir. Ele como líder de jovens, eu como líder de crianças, numa igreja que estava começando, né, uma congregação de uma igreja. Então, foi tudo muito rápido. Igreja pequena, do tamanho do teu estúdio aqui. Eu costumo falar que Deus nos colocou na incubadora. Nós tivemos noção de liderança, tudo, responsabilidades na igreja, muito rápidas. E hoje eu sei o motivo, né? Hoje a gente conhece a igreja de ponta a ponta. Parte de ensino, parte infantil, parte de dança, louvor. Então, a gente tem experiência em várias áreas da igreja. A gente sabe o que fazer e o que não fazer. Então, eu vejo hoje que Deus preparou tudo. Todas as experiências ruins e boas, hoje nos ajudam muito no ministério. Muito mesmo. Incrível. E uma coisa que você falou, Lohane, que é excepcional, eu estava ministrando para os homens agora no sábado, no nosso retiro Inspiração. E eu comecei a primeira plenária falando sobre isso. Eu falei assim, talvez porque o nosso retiro é um local de cura, de tratamento, de ministração. E eu comecei dizendo assim, talvez você chegou na igreja agora, ou que já está até algum tempo na igreja, não vai conseguir visualizar o que eu vou dizer. Mas eu fui um jovem que precisei aceitar Jesus porque eu estava totalmente mergulhado na prostituição, nas drogas, na droga lícita, que é o álcool, né? Então, talvez você me veja o pastor pregando hoje, você talvez Fui criado sem pai, sem mãe, né? Fui criado sem um pai, sem uma mãe, e talvez você olhe e diga assim, não, esse cara ele nasceu assim, talvez quando ele veio à Terra, não foi os médicos que trouxeram ele, foi os anjos, né? Então, e aí você olha e diz assim, não, existe Ele não uma sabe história, o que eu sinto, né? Tipo assim. Existe uma história por trás, existe uma... E toda a história, toda a dor, a marca, a cicatriz, vai ser um instrumento de Deus para que você, no amanhã, ou às vezes num amanhã não tão longe assim, seja um bálsamo para a vida de alguém. Então, quando eu falava sobre paternidade, sobre rejeição e orfandade, homens, né, ele estava com 100 homens, os 100 homens ali se identificando muito. Por quê? Porque muitos de nós temos traumas com os pais, tanto com a presença como com a ausência. Né? Fala da parte da tua avó, que não proibiu. E eu, assim, a minha conversão, ela é uma conversão que ela não foi celebrada pela minha casa. Né? É uma coisa assim, quase que inexplicável você entender isso. Porque como é que um jovem que chega em casa, quando as pessoas estão tomando café da manhã, embriagado, ele diz assim, eu vou parar de fazer isso e eu vou seguir a Jesus. E aquilo gera um incômodo e um mal-estar muito maior do que... Então, assim, eu ainda vivenciei uma época, há 25 anos atrás, que converter era um motivo de perseguição. Né? Assim, eu não quero menosprezar o hoje, porque eu acho que o hoje é o melhor tempo da igreja no mundo. As maiores igrejas do mundo se reúnem hoje no mundo, no planeta. Então, eu sou muito otimista com relação à igreja. Mas hoje, ser evangélico
é meio que uma capa, uma moda, um rótulo. Então eu ainda vivenciei um tempo que o ser evangélico, o decidir aceitar a Jesus e caminhar com Jesus, foi um instrumento de perseguição. Eu fui expulso de casa, né? E assim, era muito simples. A minha avó, uma das pessoas que eu mais amei na vida e que mais me ajudou durante 10 anos, quando eu não tinha pai e mãe perto de mim, foi ela que me deu provisão, foi ela que me... Então assim, eu sou extremamente grato, mas naquele momento, ela, sem sabedoria nenhuma, por quê? Porque a vida dela encaminhou ela assim, ela só podia dar o que tinha. Então, ela olha, ela muito católica, ela olha e diz assim, é simples o que eu vou lhe dizer, se você continuar caminhando dentro da realidade de ser crente, Na lei dos crentes. como se dizia, as pessoas diziam antigamente, se você continuar caminhando assim, você pode procurar outro lugar. E aí eu tive que, em alguns momentos, eu tive que ir para a igreja escondido. Meu Deus. Em alguns momentos eu tive que ir para a igreja escondido. E aí tinha um ritual, né? Por quê? Porque eu tinha que procurar um lugar público. Na igreja, antigamente, se tinha alguns costumes que eram muito fortes. Por exemplo, era impossível você ver alguém de bermuda na igreja naquela época, né? Então, eu tinha que dar um jeito de ir de calça. Como é que eu ia sair de calça de casa se eu tinha que ir escondido? Então, eu dava um jeito. Às vezes, amarrava assim, dobrava uma calça, aquelas calças tactéis esportivas, colocava aqui embaixo do braço, colocava aqui e saía, ia num lugar público, num banheiro público, trocava, colocava calça, ia para a igreja. Minha Bíblia, eu não tinha direito de ter uma Bíblia, então eu tinha um Gideão pequenininho que eu podia colocar no bolso. E eu passei alguns meses assim, fingindo que ia para qualquer outro lugar que não era para a igreja. Aí quando eu fui descoberta, eu fui expulso de verdade. Tá vendo aí, gente, o preço, né, que se paga e as pessoas nem às vezes sonham disso. Eu acho que a gente tem, graças a Deus, essa liberdade no Brasil hoje, né, de andar com a Bíblia, de falar sobre Jesus, independente que a gente vê situações, mas a gente tem essa liberdade. Outros países já não têm essa liberdade, né? Muitos não têm essa liberdade. Agora, imagina você não ter liberdade dentro da sua própria casa, que é o que o pastor está falando aí. Ainda mais difícil. Então, a gente saber o quanto nós somos privilegiados hoje e que a gente possa utilizar isso da melhor forma possível, né? Não como uma capa, não, mas viver literalmente como filho, como filha de Deus, isso faz toda a diferença. Uma conversa está muito boa, mas eu queria fazer um break aqui só para Bora agradecer lá! alguns parceiros nossos queridos, amados. Se esse podcast existe é porque nós temos pessoas que acreditam nesse projeto, pessoas que acreditam que vidas podem ser edificadas através de histórias como a deles. Nossos pastores amados estão aqui hoje. Gente, nós somos convidados hoje para conhecer a Uninta Fortaleza. Para começar, dá uma olhada nessa fachada super imponente. Sala de aula com todo o conforto e acessibilidade. Salão Pleiades e Salão Marte. Anfiteatro e auditório, sem falar nessa área de convivência. Uma biblioteca com acervo acadêmico completa. Laboratório de informática e consultórios com equipamentos modernos. Ficou com vontade também de conhecer a Faculdade Uninta? Venha, você pode! Deixa eu agradecer também o Davi, da Invictus Idiomas. Você quer falar inglês em 18 meses fluentemente ou o seu dinheiro de volta? Pode confiar. Invictus Idioma tem uma metodologia incrível que vai te ajudar com toda certeza. Então, já tem uma viagem marcada, você já pode fazer aí, que com certeza você vai, tirar de letra. É isso. Agradecer também a BJ Móveis. Bom Jesus Móvel, até o nome é abençoado. Abençoado. O pessoal que montou esse cenário pra gente, com essas estantes lindas. Todo o meu cenário hoje do Café com Cristo, nosso escritório, tudo montado pela BJ. Sabe o que é mais legal da BJ Móveis? É uma loja online. Da sua casa, você vai receber um catálogo. Eles vão te passar todas as medidas, o material que é feito. Assessoria Vão também te dar toda a assessoria. Olha, essa estante fica legal aí, esse sofá cabe nesse canto. Eles vão te ajudar a montar o teu espaço. E o que é mais interessante, eles vão mandar deixar na sua casa, vão montar para você entregar tudo prontinho, rápido e objetivo, do jeito que você precisa. Muito bem. Agora sim, vamos voltar com ele. Eu tenho uma pergunta para fazer. Ele falou sobre a primeira dificuldade que ele encontrou no meio da relação deles, que foi a dificuldade de ser aceitado pela avó, né, por conta da religião.
vocês tiveram problemas somente com a sua avó em relação a isso, ou vocês tiveram outros problemas dentro da relação de vocês quando vocês aceitaram seguir a Jesus? A gente sabe que na juventude, os hormônios, a flor da pele, e aí vem aquela coisa de querer antes do casamento, sexo, isso, aquilo. Quando vocês optaram por Jesus, disseram assim, agora nós vamos seguir com Jesus. Como é que foi a caminhada de vocês juntos, como namorados? É a conversão mais difícil, porque quando é só você dá conta só da sua vida, né? Agora, quando você entra na igreja com o namorado, então vem aquele impacto. Não vai poder ser como antes. Então, teve que escutar muita palavra. O Espírito Santo vai agindo, né? Por mais que as pessoas falem, às vezes eu falo, tem coisa que não adianta você falar. Você pode até ler na Bíblia, explicar para a pessoa, mas olhe para que o Espírito Santo toque aquela vida. Que ele incomode para que haja mudanças. E a gente, no meio cristão, servindo, e o Espírito Santo incomodava. Então, havia também aquela questão, a minha pressa de casar. Porque na igreja é assim, não é? Existe uma pressa para casar, às vezes, por conta da questão do pecado. E não existe, às vezes, como é que se diz? A liderança chegar e falar outros meios. Às vezes, existe até casamentos que acontecem de forma errada por conta disso. Casa só para poder ter o sexo, né? Bicho, eu preciso casar logo. Isso, para sair do pecado. Legalizar a situação, digamos e assim. entra num problema maior ainda, porque, Com enfim, certeza. o casamento é a segunda maior O escolha. nosso caso deu certo, mas quantos casos não deram certo? Que chegaram na igreja e não tem que casar. Tem que casar, não pode vir do mundo, já estão fazendo isso. Então, foram meses difíceis até chegar o dia do casamento, né? Que aí olha, vamos lá, vamos casar, porque se quiser continuar, vamos ter que casar. Um namoro que ele vem, eu falo do mundo, né? A questão do não conhecer a Jesus, do não ter Jesus, do não ter decidido por Jesus. O namoro que vem do mundo e ele entra na igreja, não são só as pessoas que têm que se converter, o namoro também. Então você traz uma bagagem, como a pastora falou aqui, ele vai se tornar mais difícil quando são dois. Porque geralmente o namoro do mundo, ele é e hoje mais ainda, ele é um namoro que tudo pode, que é permitido, que principalmente o acesso ao corpo do outro, né? Então, para você trazer isso para a igreja e trabalhar a conversão das pessoas, hoje está cada dia mais desafiador e cada dia mais complicado. Na nossa época também foi assim, nós enfrentamos esse desafio. E esse desafio é um desafio que em alguns momentos você cai, que em alguns momentos você peca, que em alguns momentos você erra, mas sempre aquele erro, aquela queda, ela produz, o Espírito Santo produz em você um mal-estar de você dizer assim, olha, não é desse jeito que é para ser, não é isso que é para, não é nesse momento que é para acontecer, não é agora e dessa forma que Deus abençoa que deve ser. Então você começa a ter, quando você se relaciona com o Espírito Santo, né? Como a palavra diz, quando você é guiado pelo Espírito de Deus, você vai ser conduzido de um ponto a outro, né? Aquilo que eu sempre ensino na igreja. Todos aqueles que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus, é o que a palavra diz. Então, guiados aí é ser conduzido de um ponto a outro. Então, se eu tinha no meu relacionamento, no meu namoro, se era um relacionamento totalmente carnal, totalmente íntimo, né? No sentido literal da palavra, com sexo e com muita liberdade nesse sentido, eu preciso ser conduzido desse ponto a um outro ponto, onde eu digo assim, é necessário eu estabelecer ferramentas, estratégias, ter uma liderança que me ajude, né? Para que eu consiga, primeiro, minimizar isso até esperar para o tempo do casamento. Para que o casamento ele não seja só motivado por isso, porque casamento, como é que nós, como igreja local, enxergamos casamento? Casamento é bênção de Deus, casamento é a lei humana, casamento é deixar pai e mãe, e casamento é a intimidade do corpo. Então, se você entende essas 4 coisas, você entende que só a intimidade do corpo não é o casamento. E quando você está ali na flor da idade, no namoro, não é tão fácil de entender isso, né? Quando o namoro vem do mundo, o namoro também precisa se converter, não são só as pessoas. Então, nós vivemos essa fase. E se estamos aqui hoje é porque vencemos essa fase. Mas nós precisamos sempre testemunhar dizendo, não é fácil. E quanto mais cedo você começa a namorar, mais cedo você casa, né?
Então é por isso que nós não indicamos o namoro antes dos 18 anos. Então eu casei muito jovem, com 20 anos. Numa fase ainda que era de estudos, eu acho que faltava 1 ano para terminar a faculdade. Ele estava na Marinha, serviu a Marinha. Então, ainda tinha muita coisa para se ajustar. Poderíamos ter esperado se não fosse isso, né? Se não fosse outras questões. Ele também estava sem moradia, por conta da avó, que foi expulso. Então, ele vivia em casas de parentes. Então, isso juntou muita coisa, né? E aí, quando chegou, eu tinha 20 anos, ele 22. Então, é por isso que hoje nós estamos aqui muito jovens, né? E aconteceu, né? Graças a Deus, no começo foi difícil. E vocês, só uma pergunta, e vocês moraram onde quando casaram? Casa do meu pai. Meu pai tem casas no bairro onde eu moro, onde eu morava. Era uma casa nossa. Pra vocês, Isso, né? nós pedimos, ele foi pedir casamento lá. Pediu um casamento e já pediu uma casa, já. E pedimos uma casa que seria Tem provisória. que ter o dote, né, Gu? O provisório foi 20 anos. Mais Sabe do que a gente, é o dote tem uma melhor casa que pra esse. mim lá em Goiânia, eu não tô sabendo, amor. Quando eu for lá agora, Amor, eu vou falar seu com dote seu foi pai. ele. amor. Não, seu lá dote não foi é, ele. ei, lá não é casa, lá é fazenda, filho. Ah, Ó, Essa deixa é eu a só história. falar uma coisa para não esquecer. Você sabe qual foi o período mais crítico e que mais nós tivemos a probabilidade de divórcio? Foi nos 5 primeiros anos de casado. Os anos dos ajustes, eles são anos que Dois são imaturos, muito né? difíceis. 20 anos. verdade. E essa ia ser É a minha muito próxima difícil de pergunta. Como vencer, que tinha sido sabe? esse começo aí? Quais foram as maiores desavenças, os maiores Quando desentendimentos vocês de entraram vocês? pra Vocês dentro de lembram uma de mesma algum casa? ponto? Sim. Rapaz, esse ponto era o que mais pegava. Acho que a personalidade, muito diferente. Crenças diferentes. Ele é muito extrovertido, eu já sou na minha, né? Então, tinha muito isso. Tinha a questão financeira também, porque eu acho que com 2 anos ele saiu da Marinha, aí teve que trabalhar e estudar. Então, era o dia fora, né? E aí eu tive que segurar as pontas em casa. Então, isso, quando a mulher se torna provedora, né? Ela, às vezes, passa dos limites, né? A maioria dos casamentos entra em crise, às vezes, por haver esse problema financeiro. Então, aconteceu isso, imaturidade, criação diferente, criado com vó, eu com pai e mãe, né? Que minha mãe não sabe, perguntava onde eu estava, que horas eu ia chegar, tinha aquele cuidado. Então, ele não recebeu isso em casa, não tinha esses costumes. Uma das coisas assim, da minha parte que eu lembro muito era a dificuldade de comunicação. Esse lance de trocar o chip de solteiro para casado. De você olhar e dizer o seguinte, eu tô em tal lugar. Eu nunca precisei dar satisfação Não. pra ninguém, porque eu Então, vou dar agora, né? Nem de cuidar de essa, ninguém, nem essa eu, ninguém foi, de essa ninguém. foi uma dificuldade muito grande de comunicar, de cuidar. Então, assim, os primeiros 5 anos, nesses ajustes que nós vivemos, nós tivemos, eu digo por mim, eu tive uma dificuldade muito grande de entender a interdependência no casamento. Casamento não é uma jornada de dependência um do outro, não pode ser. Tem que ser uma interdependência. Onde todo mundo depende de todo mundo a todo momento, né? Então, quando você entende isso, fica mais fácil. Eu tive uma dificuldade enorme de entender isso. Caiu a ficha quando a Esther nasceu, assim, com 5 anos de casados. Não, bem antes um pouco que ela nasceu, né? No meu período de gravidez. E para mim gerava muito ciúmes, porque eu não sabia onde ele estava, com quem ele estava. Eu não Traz uma sabia. insegurança, né? Isso, né? E aí, a insegurança, muito difícil de eu vasculhar tudo, de eu ver tudo. Aí foi na época que começou as redes sociais, o Orkut. Muito casamento acabou, não foi? Muito relacionamento. Então, foi muito conturbado. Com a maturidade... Eu já tive até porque eu tive dificuldade de entrar nas redes sociais. Por exemplo, eu não tive Orkut, eu nunca tive Facebook, né? Eu tive dificuldade, eu fui entrar depois. Mas, assim, é isso mesmo, é isso que você está dizendo. Essa questão da maturidade nesses primeiros anos foi algo que, nossa, quando a gente passou dessa fase, parece assim, eu não sei qual é a relação de vocês com o mar, com a praia, mas quando você quer entrar assim em mar aberto, você vai enfrentar ali as primeiras ondas. E as primeiras ondas, elas só faltam virar a embarcação, sabe? Elas só faltam afogar todo mundo. É uma dificuldade, porque é o quebra-mar, é ali onde... A sensação que eu tinha era essa. Passamos desse quebra-mar, agora
a gente vai conseguir navegar de forma mais tranquila, né? E chega a maturidade também da idade, né? Dos 25 anos, 27, né? Quando a Esther nasceu, a responsabilidade de ter um filho, uma criança agora está vendo tudo. Então, tudo isso foi acabando. Da minha parte, a insegurança foi diminuindo, né? Hoje ele sente falta, porque às vezes não tem aquelas cobranças, né? Ele, às vezes, só porque tá ficando mais bonita, tá mais bonita. Mas não, é porque, às vezes, assim, eu esqueço mesmo. São tantas preocupações. Eu tenho com mais coisa para filho. fazer hoje do que me preocupar Naquele com tempo eu isso, né, ficava, acho pastora? que mais ociosa. Tem minhas ovelhas para cuidar. Isso. E a igreja sempre ajudou muito, porque nós tínhamos que nos ajustar. Muitas vezes não era por causa de um do outro, às vezes era por causa da igreja. Porque nós tínhamos que servir naquele dia. Então, a gente fala a importância hoje da igreja, né? Enquanto você ajuda o outro a se curar, você se cura. Nós vamos né? ministrar os jovens, nós lideramos jovens por 7 anos. Nós não podemos continuar, nós não podemos ir subir num altar desse jeito, a gente não pode podemos ministrar e liderar alguma coisa desse jeito, a gente tem que Mas resolver ajudar aqui. alguém a se curar, eu tenho A gente tem curar, que né? resolver aqui. E aí, muito bom. aquilo meio que era um mecanismo de obrigação de resolução, né? Mas esse mecanismo, ele é bíblico. Que o sol não se ponha sem que nós sejamos alguém que resolve Isso a gente a sente na pele hoje, né, amor? A gente Total, sente muito na total. pele. Ainda mais um chamado que a gente tem quando é pregar para casais, que a gente fala muito para casais naturalmente, a gente tem umas Viver brigas, que prega. e aí, meu Deus, e agora? Vamos resolver. Como que a gente vai resolver? Como é que a gente Vamos fala buscar- lá para resolver? Então, vamos agora colocar como é na que prática. fala? A gente busca a Bíblia e faz o que a Bíblia fala. A gente também busca outras coisas, tipo terapia, entender as crenças um do outro, conhecer um ao outro, a história do outro, porque às vezes eu quero enxergar ele com a minha visão de mundo, sendo que a visão dele é totalmente diferente. Então, a gente tenta entender e conhecer. Então, como é importante o servir, né? Como é importante, é realmente algo que vai curando a gente, vai nos forçando a gente viver aquilo que a gente está pregando. É verdade. Senão não tem sentido nem autoridade para isso, né? E essa é a grande crise hoje que, não vou dizer a igreja, mas o meio evangélico vive, é uma crise de coerência. Né? Se você olhar e dizer o seguinte, nós temos crise de estrutura na igreja? Não temos. Você vai em qualquer igreja aqui da nossa cidade, do Brasil, nossa, você se encanta, cara, você fica olhando assim, nossa, iluminação LED, cadeira confortável, tá tudo certo. Recursos que antes, meu Deus, era não sonho, tinha. né, isso aí. Aí você olha e diz o seguinte, existe crise de louvor na igreja? Meu irmão, se você quer louvar no ritmo de forró, tem de qualidade. Se você quer no pagode, tem de qualidade. Se você quer um pop, tem de qualidade. Adoração, worship, não tem crise de louvor. Tem crise de pregação? Você vai no YouTube, você bota lá pregação sobre isso, sobre aquilo, você vê mensagens poderosíssimas que você olha e diz assim, meu Deus do céu, que mensagem poderosa. Então não tem crise de estrutura, não tem crise de louvor, não tem crise de mensagem. Tem crise de quê? De coerência. De você pregar e viver. De você ter um discurso que se alinha à prática. E isso, pelo amor de Deus, gente, não é legalismo e perfeição. É só saúde espiritual. É possível ser saudável sem querer ser perfeito. É verdade. É? E a gente estava conversando sobre isso esses dias, eu e a Lohane, até falando do exemplo de uma fala do Cláudio Duarte, né? Você quer conhecer de verdade uma pessoa? Pergunta à esposa dele quem ele é. Pergunta o marido dela quem ele é. Pergunta aos filhos deles, aí você vai conhecer ele de verdade. Porque em cima do púlpito, em cima do palco, todo mundo é bom, meu amigo. Não existe gente ruim, não. Agora veja dentro da Numa casa rede dele, social. dentro das redes sociais, entendeu? Então, assim, quem é essa pessoa? Né? Rapaz, se a sua esposa não lhe admira, se os seus filhos não lhe admiram, você está pregando Jesus errado. Pode olhar que você está pregando Jesus errado. E isso, para mim, tem se tornado cada dia mais um desafio. Porque eu não quero ser admirado pelas pessoas lá fora, eu quero ser admirado pela minha esposa, eu quero ser admirado pelo meu filho. E como isso é desafiador e é difícil? Porque dentro da nossa casa não existe máscara. Ali é vida real. E quantas vezes você não quer, mas acaba que dando uma resposta que não era para ter dado, acaba falando algo de uma forma que não era para ter falado, porque eu falo para as pessoas que falar algo, a forma como você fala é tão importante quanto o que você fala.
Às vezes você até fala a coisa certa, mas você fala da forma errada e você acaba ficando errado. E eu, por exemplo, tenho muita dificuldade disso, porque eu fui nascido e criado dentro de uma favela, onde era a lei da sobrevivência, tudo se resolvia na base da chibata, da gritaria, entendeu? Era escrever no ler o pau comeu mesmo. Então, assim, eu tenho uma tendência a ser um cara muito expressivo, a gritar, a falar alto. Esse é o meu jeito de ser, não é por maldade, mas é o meu jeito. E quantas vezes eu já magoei a minha esposa por isso? Isso é o maior calo hoje. Paulo disse que tinha um espinho na carne, né? Eu acho que eu devo ter Mulher uns 10. delicada, uma Não, lady. é uma lady. Eu acho que eu tenho uns 10 espinhos daquele de Paulo na minha... no Palácio de Meu Buckingham. amigo, eu vez por outra, o pastor já teve vez de eu dar uma resposta para a Lohane no WhatsApp, e na mesma hora que eu terminei de mandar a mensagem, eu já liguei para pedir perdão, porque eu digo, não era para eu ter falado isso aí, eu já me arrependi. Eu mandei e já me arrependi, já estou pedindo perdão logo. Porque você vai por impulso, você acaba que perdendo um pouco do controle, né? E como eu tenho me trabalhado em relação a isso? Então é importante falar sobre isso para que as pessoas tenham essa visão. As pessoas que estão à frente, as pessoas que estão pregando, as pessoas que são pastores, são seres humanos igual a você. Erram igual você, caem igual você. A gente precisa de misericórdia, a gente precisa de perdão também, a gente precisa de graça também. Não tem nenhum perfeito, né? Nós precisamos entender que somos enviados da nossa casa, né? Paulo, quando ele encerra a carta aos Romanos, ele faz uma série de saudações lá no capítulo 16. Ele faz uma saudação que me chama a atenção. Ele diz assim: saúdem a Priscila e Áquila, um casal, e a igreja que se reúne na casa de vocês. E a igreja que está na casa de vocês. A pergunta que nós temos que fazer, nós estamos sempre na plataforma, liderando, é o seguinte: e a igreja que está na nossa casa? Existe uma igreja na nossa casa? Né? A igreja, ela está conseguindo ser igreja primeiramente na nossa casa? A nossa primeira igreja é a igreja doméstica, né? Então, O nosso lar. Essa é a grande pergunta, esse é o grande... Por isso que, às vezes, muitos filhos, não só de pastores, mas de pessoas que estão na igreja, de líderes, eles, quando começam a crescer dentro da igreja, vão para casa, estão na igreja, estão em casa, eles vão vendo contrastes, eu não né? quero isso aí pra minha vida, não. E aí eles perdem referencial. Então, a gente, dentro de casa, tem 2 ovelhas que são da igreja, e estão ali, né? Então, eles observam tudo. Pai, o jejum. Pai, mãe, que hora a gente vai para aquilo, né? Então, eles são os nossos maiores olhares dentro de casa. São nossos... A gente passou por uma situação uma vez lá em casa que, assim, marcou a nossa vida, né? Mim da Lohane. A gente se vindo o tempo todo na igreja, e pregando em outras igrejas, porque a gente serve na nossa igreja e serve nas outras igrejas, né? Foi assim que a gente se conheceu. E a gente tava numa rotina bem frenética, pregando num canto, cantando em outro canto, se vindo em outro. Aí quando foi um dia, era um sábado à noite, eu falei: bora, filhão, se arruma que a gente vai ali e tal. Ele olhou pra mim e falou assim: a gente vai pra onde hoje? Eu falei: não, papai vai cantar hoje na igreja tal, você vai com papai, com a mãe, não sei o que. Ele olhou pra mim e falou: eu não vou não. Ó, meu filho tinha o quê? 3, 4 anos, tinha nem 5 anos, tinha uns 3, 4 anos. Eu falei: não vou não, igreja de novo, vou não. Aí eu falei: como assim, cara? Não vai pra igreja? Tá louco, cara? Ele falou: é só igreja agora e eu? E o nosso tempo? Cadê o... Rapaz, quando ele falou isso, foi mesmo que um tapa assim, sabe? Aí eu acordei, eu falei: cara, quanto tempo a gente tá nessa rotina de todo final de semana, igreja, e o nosso filho? Aquilo foi como um tapa pra mim. Foi tão forte, eu peguei o meu celular, liguei pro irmão que tinha me convidado. No dia não era uma apresentação minha, era uma apresentação de uma banda, de um amigo, e ele tinha me chamado para fazer um momento, uma participação com ele. Liguei para ele e falei: irmão, você vai me perdoar, mas hoje eu não vou. Não, tudo bem. Eu falei: cara, deixa eu te falar, aconteceu isso agora aqui na minha casa, e a minha primeira igreja é a minha casa, eu preciso cuidar dela. Naquele dia eu tirei a roupa, olhei pro meu filho e falei: cara, você tem razão, você perdoou o papai? Ele falou: perdoou, papai. Eu digo: o que é que você quer fazer hoje? Se eu quero ir pra Beira-Mar andar de skate. Eu digo: tá tudo certo. Troquei de roupa, amor, também indo pra Beira-Mar. Peguei o meu skate, peguei o skate dele, tá debaixo do braço, e a família foi toda pra Beira-Mar. Ali a gente andou de skate, a gente rolou na areia, jogou bola, brincou, fez o nosso momento e voltou. Eu posso pegar o meu filho como criança e destruir a imagem dele de igreja, fazer ele ter abuso à igreja se eu não tiver cuidado. Então tem que ser leve, tem que trazer amor, ele tem que ter prazer de estar na igreja e não obrigação. Ele é uma criança. E quantas vezes a gente erra por conta disso? A gente não entender. Tem uma coisa que eu acho lindo, né, lá na igreja, que eu acho que com certeza vocês devem ter esse zelo também na igreja de vocês. O pastor sempre fala assim: cuidado com as pessoas que estão se vindo todo domingo. Cuidado com as pessoas que estão se vindo todo domingo. Cuidado com o ativismo, porque essa pessoa não tem casa, não?
as pessoas precisam servir em casa também. Tem gente que faz tudo, varre a igreja, ajeita as cadeiras, empilha, faz tudo dentro da igreja, mas não lava um copo dentro de casa. Como é que você vai levar a sua família para a igreja se você não é a igreja dentro da sua casa? Então é aquele que não consegue escutar uma palavra sentado. Ele só quer servir. Né? Então a gente tem muito cuidado. A pessoa só pode servir 2 domingos, em 2 ministérios, porque tem gente que queria servir em todos os ministérios da igreja. Então a gente tem todo esse cuidado e fica observando, né? Mas Deus é tão bom que revela. Com pouco tempo você vê que houve algum problema no casamento, alguma coisa com aquela pessoa, e você vê que ela precisava descansar mais, ouvir mais a palavra. A nossa experiência, assim, com relação aos filhos, só para a gente pular esse assunto. Nossos filhos, eles têm praticamente ali a mesma idade, o mesmo tempo da nossa igreja. Nossa igreja tem 12 anos de plantio, de fundação, então eu tenho um filho que vai fazer 14 e um que vai fazer 16. Então eles cresceram nesse ambiente, né? Eles floresceram na rotina da igreja, eles acompanharam, eles viveram o crescimento da igreja e tudo isso. E a nossa experiência, assim, a gente tem muitos indicativos de que a gente está no caminho certo para a glória de Deus. E um deles, qual é? Os nossos filhos amam a igreja e a igreja ama eles. Ai, que legal. Não tem, assim, eu já vi cada situação de filho de pastor ser perseguido, de filho de pastor perseguir a igreja, de militar contra a igreja, porque a igreja tomou os pais, como você falou. Aí, às vezes, a igreja olha para o filho do pastor e acha que o filho do pastor tem que ser o anjinho de 4 asas, e aí, né, olha e diz assim, não, o filho do pastor tem que ser perfeito, e aí joga sobre o menino uma responsabilidade, e fica aquele lance, igreja, família espiritual e família biológica brigando, né? Quando não é para ser. Então, assim, um dos grandes indicativos é que os nossos filhos têm uma agenda de serviço na igreja, eles têm um senso de compromisso próprio. Eu nunca cheguei para o meu filho, Guto, e disse assim, você tem que servir, viu, menino? Servir ao Senhor, viu? Nunca. Eu nunca tive essa conversa com meu filho. Eu nunca me intrometi. Disse assim, você tem que servir nesse ministério, que você é filho do pastor, não é nesse aqui, não. Ele serve no apoio, na parte de som, de na rede, mídia, na parte infantil. Né? Ele serve botando cabo, tirando, entendendo de sonorização e tal. Olha onde é que ele serve, 14 anos. Os voluntários amam ele ama os voluntários, chama todo mundo de tio, porque cresceu ali com ele, né? E tal. Então, assim, é um indicativo muito poderoso. A sua família e a igreja se fundir, sabe? Ser esse lance de que não tem muita separação. Nós somos... É uma continuação. E isso ser algo orgânico, natural. Não foi produzido por nós de uma forma mecânica e nem forçado. Eles fazem porque amam. Muito bom. E antes da gente ir para o nosso quadro Intimidade, eu queria... até já perguntar aqui para a pastora e antes de você responder, eu quero agradecer a alguns parceiros nossos. Você falou muito sobre ciúmes, eu acho que essa é a realidade de muitas mulheres. Elas não sabem como lidar com isso e vêm acabando fazendo coisas com que não combinam com a identidade que Deus tem para elas. Então, eu queria muito que você falasse, desse algumas dicas para as mulheres a enfrentar, né? Se ela está passando por esse problema de ciúmes no relacionamento e como você conseguiu passar por isso, né? Então, antes de você responder, eu queria aqui agradecer a Manu Pães Artesanais. Gente, o pão mais gostoso, receita da vovó, recheado, delicioso. Vocês vão comer logo após, mas eu já vou dar um presente para levar para os filhos também. Eita! Pão da Manu é simplesmente delicioso, vocês vão amar, aquela receitinha que, olha, no fim de tarde, de manhã, qualquer hora pão é bom, né, amor? É, uma delícia esse pão. E esse aí vocês levam ele para vocês terminarem ele em casa, ele vai prontinho para você terminar ele em casa. Então, meu amigo, você come quentinho como se tivesse sido feito na hora. Coisa boa, delícia, maravilhoso. Viu? Uma delícia. E eu quero aproveitar também para agradecer a
Puro Açaí, o melhor açaí da galáxia. Hoje com fazenda, com fabricação própria e oferecendo para você a melhor qualidade de açaí. Dá uma olhada nesse VT aí. Essa é a história de um fruto que nasceu há 10 anos. Reflexo de sonho, dedicação e coragem. Esse fruto foi ganhando vários admiradores da sua qualidade e sabor inigualável. Expandiu com sua fazenda própria no Pará e com mais de 40 unidades pelo Brasil. O nome desse fruto é Puro Açaí. Ele é cuidado e regado todos os dias para que cresça com qualidade para você. Puro Açaí 10 anos. Um amor que só cresce. Esse, esse é pra vocês, Olha! Puro Açaí. Fã. Ele gosta, gosta. É o melhor É o açaí. homem certo para receber isso. Agora aqui sou sim, eu. viu, meu amigo? Você vai E tem aproveitar açaí muito dentro, aí, tem viu? um açaizinho. E quando terminar aqui também, vocês vão comer o pão e tem açaí ali para vocês Ô, também, viu? Glória, Aqui é assim, a gente cuida dos nossos convidados. Deixa eu aproveitar também para agradecer ao meu amigo Ian, a Lima Marinho Corretora e ligada à Prudential, que é o seguro da nossa casa, da nossa família, um seguro especial para você. Sabe por quê? É um seguro de vida que você tem benefício em vida, meu filho. Em vida de verdade. Não só na morte. Esse seguro é diferente, pastor, porque é o da nossa casa. Você paga ele durante 10 anos. Todo seguro, você paga, e só vê resultado um dia quando morre, né? Esse com 10 anos ele está quitado, você não paga mais. Ou você recolhe o seu dinheiro de volta corrigido, é uma espécie de poupança forçada, e aí você pode usar com outra coisa, como investimento, ou com 10 anos você quitou, pagou o resto da vida, você está assegurado, você e a sua família. Então, eu indico, falo com o meu amigo Ian, que é bom e é sucesso. Exatamente. Agora sim, pastor Elaine, conta pra gente como foi na sua vida, né? E alguns passos que as mulheres que estão passando por isso, e não só mulheres, homens também, podem fazer para resolver o problema de ciúmes. Vou basear em 3 pilares, né? O perdão, porque eu sempre ficava voltando ao passado, do namoro, que você era daquele jeito, não me dá satisfação, fazer escondido. Então, você tem que esquecer, deixar o passado para trás e perdoar. E outra questão também é você se amar, ter a sua agenda própria, porque quando a mulher casa, ela tem que cuidar de casa, tá certo? Mas ela se anula. Ela não tem mais uma saída com uma amiga, ela não tem mais uma reunião, ela não tem mais um curso, ela não tem mais um esporte, ela não faz nada só, né? E eu acho que não deve ser assim. A mulher tem que ter os seus... Nem tudo que eu gosto de fazer, ele gosta. Então, tem coisas que eu vou ter que fazer só, né? Eu amo musculação, né? Ele gosta de correr. Então, ele vai de vez em quando comigo? Vai. Mas eu tenho que entender que não é a vibe dele, né? Então... Muitas mulheres se anulam, deixam de se cuidar, não se amam, então aí vem a insegurança. E o último e o mais importante, que é em Deus, que você tem que ler a palavra, orar, porque muita coisa também parte dele. Ele passar essa segurança, ele dar o feedback de onde ele está, mostrar que mudou. E isso é só através da palavra, através da oração, porque quanto mais você fala para um homem, onde você está, por que você não fez isso, menos ele vai fazer, né? Então, quem tem que falar é o Espírito Santo, é Deus. Então, quando ele começa a seguir realmente o Espírito Santo através da sua oração, Senhor, quebra aquele coração, onde ele estiver, que ele volte para casa, né? Então, quando tem isso, tudo se resolve. Então, a parte espiritual, a mulher orar mais, buscar mais a Deus, se cuidar mais e também perdoar. E o interessante que você falou, realmente é um cuidado dos dois. Por isso que é importante saber as dores e crenças que o outro passa, porque os dois podem se ajudar nisso, né? Tanto um melhorar em algo, quanto o outro também fortificar cada vez mais a questão do celular. Hoje, eu às vezes pego para pegar alguma coisa que alguém pediu para ver, né? Deixa eu olhar no celular dele. Mas antes era aquela insegurança, né? Senha. Hoje todo mundo sabe a senha um do outro. Então, quando acontece isso, um casal não saber senha, não deixar mexer, poxa, o que é que tem aí? Então, já está uma coisa errada. Então, quando todo mundo sabe a senha, todo mundo sabe entrar no Instagram do outro, eu tenho uma forma de você nunca deixar brecha para o inimigo e nunca deixar nada em aberto. É você falar logo, né? Aquela pessoa falou comigo e mostrar a mensagem, eu mostro na frente dele, olha quem está falando comigo. E às vezes ele responde, né? Então, assim, não deixa nenhuma brecha para o inimigo entrar. Né? Porque quando você vai deixando essas pequenas brechas, encontra uma pessoa e chega em casa e não diz, encontrei fulano, dei carona, chegou em casa, hoje eu dei carona para a pessoa, precisou, levei para casa.
Mas quando ele dá uma carona e não diz nada, outro dia aparece de novo, dá outra carona, acho que aquilo dali vai gerando coisas no oculto. São pequenas coisas, mas que vão plantando a sementinha do mal para abrir brecha para um mau pensamento, né, pastora? O Salmo fala muito, você tem que prestar relatório para alguém. Quando você não presta relatório, um dia acontece algo de errado. Então, a transparência que a gente presta na igreja, na vida como um todo, ajuda muito nessa questão de ser. Muito bom. E antes da gente entrar para o quadro Intimidade, pastor, deixa alguma dica para as pessoas que estão assistindo a gente de como ter uma família saudável. Não só, assim, vocês têm uma família saudável, né, em casa, tem uma família saudável na igreja. Qual é o segredo, assim, de manter tudo em harmonia e em equilíbrio? Gente, eu vejo que o segredo é você entender o papel que Deus estabeleceu para cada um da família. Entender primeiro que família, né, é um projeto de Deus, família é um propósito de Deus. Lá no 2º capítulo de Gênesis, Deus funda a família quando ele diz: deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher e os dois serão uma só carne. Então ali ele diz assim: o primeiro casal formará a primeira família. Quando nós entendemos e compreendemos isso, a gente diz aqui, tudo o que é de Deus, a gente percebe e tem uma percepção muito clara que tudo que é de Deus é alvo do diabo. Então ter essa concepção de que família é um projeto de Deus, é um propósito divino, precisa ser a base de tudo. Nesse momento, você entende que tudo aquilo que milita contra a família vai de encontro a esse projeto de Deus. E aí você precisa ter a sabedoria de entender que uma família saudável, ela vai ter pessoas saudáveis no lugar certo, desempenhando o seu papel. Por exemplo, Paulo, ele escreve aos Efésios, em Efésios capítulo 5, ele diz algo que é assim, espetacular e ao mesmo tempo muito forte. Ele diz que Cristo e a igreja são semelhantes ao esposo e a esposa. E ele faz comparações, ele traz métricas, ele diz assim: maridos, amem sua esposa como Cristo amou a igreja. Ele olha e diz assim: esposa, seja serva, submissa, auxiliadora do seu marido, assim como a igreja é de Cristo. Quando você entende que o papel do homem é ser sacrificial e o papel da mulher é ser auxiliadora, você já começou na frente. Agora, em um mundo de uma cultura pós-moderna, de inversão de valores, você precisa ter muito cuidado com isso, com esses flertes e esses recados que o mundo está mandando para remodelar essa questão da família. E aí você vê uma mulher que está ocupando o lugar do cabeça, e aí você vê um homem que, ao invés de governar, não no machismo, na truculência, mas de liderar e de ser sacrificial na sua casa, como Cristo é com a igreja, ele entrega esse protagonismo. E ali você já começa a ver pessoas que estão nos lugares errados, desempenhando os papéis errados, e vão ser ali responsáveis por uma família disfuncional, por uma família que não vai conseguir cumprir o projeto divino que Deus estabeleceu para ela. Então não é uma questão de simplesmente jogar sobre você um rótulo de conservador, né? Mas é você entender o seguinte: se família é projeto de Deus, ela precisa ser conservada. Então, nesse aspecto, precisamos ser conservadores. Precisamos olhar para a família e entender o papel de uma grande mulher na família, o papel de um grande homem na família, né? O papel dos filhos, quando eles chegam, o papel dos pais. Porque filhos, quando o casamento floresce e que forma uma família com os filhos, ele precisa estar num outro estágio, num outro nível de compreensão, de entendimento e de maturidade. Porque senão os filhos vão colocar aquilo que a gente chama da pá de cal no casamento. Não vai salvar casamento, não vai melhorar o casamento, vai colocar uma pá de cal. Vai acabar com o casamento. Por quê? Porque eles vão... Filhos, olha, as crianças elas têm percepções que às vezes a gente não tem. A gente já foi criança, mas parece que a gente esqueceu isso. A criança ela tem o poder de jogar o pai contra a mãe. De jogar a mãe contra o pai. Sabe? E aí você olha e diz assim aos filhos, o papel dos filhos de serem submissos, de serem instrumentos de honra para o pai e para a mãe, né? Então, quando você entende o papel de cada um nesse projeto lindo de Deus que se chama família, e você
luta para que esses papéis sejam vividos, para que essas responsabilidades sejam vividas, para que aquilo que Deus colocou cada um para fazer seja feito, é impossível o inimigo conseguir destruir uma família assim. E aí eu queria finalizar essa minha linha de pensamento, lembrando de uma coisa que eu até falei no Retiro de Homens nesse final de semana que passamos. Tem um texto lá de Gênesis, capítulo 6, que fala que Noé, ele tem uma inquietação. Essa inquietação, ela é uma inquietação que mexe com Noé, porque Noé, ele é chamado para fazer algo que não sabia fazer. Noé era um agricultor e ele é chamado para construir um barco. E quando Deus chama Noé, diz assim, ele dá todas as medidas, todas as orientações, e ele diz assim, faça bem feito. É como se ele dissesse assim, né? Faça bem feito, que você e sua família vão entrar nesse barco. Então esse barco não pode afundar. Então Noé é um cara chamado para fazer o que não sabia fazer, diz sim para Deus e começa a fazer aquilo que não foi chamado para fazer. E que não sabia fazer. Ou melhor, que não sabia fazer, mas foi chamado para fazer. E ele começa a fazer a arca, E ele tem uma percepção, por mais que não entendesse daquilo, ele tem uma percepção que quando ele juntava as tábuas davam diferença. Elas tinham diferença entre uma a outra. E aí ele percebeu que naquela diferença a água ia entrar e iria naufragar a arca. Não ia ser um projeto de Deus bem sucedido. O que é que ele faz? Ele vai orar. E lá em Gênesis capítulo 6, Deus entrega a Noé a resposta. Noé, misture essa substância com essa, com aquela outra, passe nessas diferenças, que é o betume. Passe nessas diferenças, e aí você vai ver que as diferenças são seladas. Foi o mesmo que Joquebed utilizou. Isso. Passe, pro cesto, né? Passe que vai selar e a água não vai conseguir entrar, vai ser um selador. O que a gente entende? Tábua não fala, tábua não tem personalidade, tábua não se magoa, não se fere, mas ainda assim tem diferença. Imagine seres humanos num projeto lindo chamado família. Muito bom. Então família não é lugar de iguais, é lugar de diferentes, superando essas diferenças com o betume que vem do céu. Uau! Né? Muito bom. Muito bom. Eu acho linda a palavra de Deus, porque eu já li isso 500.000 vezes, eu já ouvi esse texto de 500.000 pregações, eu nunca tinha escutado isso. Olha, você vai vivendo e aprendendo, né? Muito bom. Muito bom. Gente, já estou aqui encantada com essa história. Eu não falei que vocês iriam se inspirar bastante, porque a gente foi muito, né, amor? Demais. Mas chegou aquele momento que eu acho que todo mundo estava esperando. Imagine todas as ovelhas da Igreja Atos de Cristo, doido para saber a intimidade dos pastores. Chegou o momento do nosso quadro Intimidade. Mas antes de ir para o quadro Intimidade, eu quero só fazer um break rápido para agradecer a Gran Royal Beach Club, o melhor espaço de eventos da galáxia na praia. Olha, pensa no espaço lindo, eu sou apaixonado por aquele lugar, apaixonado. E também a Farmavia Manipulados, que é a nossa farmácia de manipulação que mora no nosso coração. E não podemos esquecer, para entrar nesse quadro, só de pijama sem de pijama noite. Não vai, aí, meu ó, filho, vem pijama cá, por chegando. gentileza. Cadê o pijama? Cadê o pijama? Isso, meu Deus do céu. Olha aí o presente pra você. Olha, pastor, mas não é qualquer pijama não, viu? Esse é daquele que dá pra ir pro shopping, viu? Se vocês quiserem ir pro shopping, dá pra ir. Esse aí é chique, elegante, né, amor? Nós vamos dar ele agora, bora? Partiu? Intimidade. Então é isso, meu povo. Nós estamos de volta para o quadro Intimidade. Já estamos com o nosso pijaminha de noite, lindo e maravilhoso. Eles estão lindos, elegantíssimos com esse pijama do Até que a Morte Separe. Olha, eu vou dizer, combinou com vocês, viu? Vocês gostam, né, de preto? Eu sempre vejo que vocês estão ali numa paleta. Cortam na paleta já para dormir, ó. Estão no clima já, ó. Gente... Agora tem para melhorar ainda mais esse clima de intimidade. Tu já vai dar agora o presente? Claro, né? Meu Deus do céu. Eu achei que tinha que dar um beijo. Não, calma. Também. Vai ter a hora do beijo, cara. Vai ter a hora do beijo. O presente é exatamente para melhorar essa hora do beijo aí, ó. Farmavie, olha o produto que mandou de presente para vocês. Para aumentar cada vez mais o libido, o amor. Eita, meu Produto natural Farmavie chamado Libivi.
Vou entregar aqui Olha de isso presente, um para cada um. Olha isso aí, gente. Aumenta a testosterona. E tem outra coisinha também aí para vocês usarem no momento de vocês. Para incrementar, entendeu? Pastor, você vai ficar voando com isso aí, voando alto, igual uma gaivota. É um avivamento. A pastora que se prepare para renovar as alianças. O Gil que segure. Avivamento do céu. Eu já tão grande para dormir, passear um pouquinho, dar uma voltinha, se divertir. Fazer o date, né, amor deles, né? O date, né? Fazer o date. É isso. Estão preparados para o quadro de intimidade? Eu quero dizer para vocês que já recebi várias mensagens do pessoal lá da Asa de Cristo. Inclusive, eles fizeram algumas perguntas para vocês aqui para o quadro de intimidade. As ovelhas querendo saber da intimidade. Meu Deus! Amor, eu gosto demais desse quadro. É o quadro que eu mais gosto. Sei não, viu? Bora começar. Não, assim, a gente vai começar com uma dinâmica que respondam sem pensar. Já o sem que vem... pensar, amor? Já vem no automático. Não, tem que ser rápido. Tem que ser rápido, tem que ser rápido. Tem que ser rápido. Para não inventar muito. E aí nós vamos falar aqui algumas perguntinhas e depois nós vamos fazer uma dinâmica, tá bom? Primeira pergunta vai para o pastor. Eita. Se a pastora Elaine fosse uma comida, qual seria e por quê? Eita! Se ela fosse uma comida, qual seria? Tá pensando demais, Adam. Seria um churrasco, uma carne. Meu Deus. Eita, pastora! Por quê? Porque... Não é gordura não, né? Não. Mulher toda Não é igual, gordura, só não. endereço. Porque ela é deliciosa, me dá água na Eita! Rapaz, o homem é do bom, meu amor. Saiu bem, viu? Não. Meu Deus, seria um filé, né, pastor? Sem Filé. gordura, né? Um filé mignon, né? Ok, minha pastora amada. Se o meu pastor fosse uma roupa, qual roupa ele seria e por quê? É a cara dele, né? É o blazer. Ele Seria um blazer, adora é? a cara dele. Seria um blazer. Que E é o mais? que protege, é o Por que quê? aquece. Muito bem. Olha! Uau, aí vai Você vê, né? muito bom. Se a pastora fosse uma música, qual seria? Olha, Quero ver. Lembra das músicas de vocês. é difícil, porque a gente vai lembrar do tempo... Do tempo Não tem problema não, de 26 anos Antes de Cristo, atrás, depois né? de Cristo. Pode dizer, pastor, não tem problema não. Assim, eu não sei, eu não me lembro aqui do nome da música. Pois cante um Mas pedaço da tinha música, uma- né? Cantor, cante um pedaço pra ela. Tinha uma música do Novo Som, foi uma música que eu comecei a cantar pra ela quando a gente começou a converter o namoro, né? A música diz mais ou menos assim: vou cantar uma sinfonia linda, onde o amor não tem medida, cada acorde vai dizer te amo. Eita! Mais ou menos assim, Gente, Só ó, quem subiu o raiz nível agora, conhece. viu? Minha pastora, se o meu pastor fosse um carro, que carro ele seria e por quê? Eita. Ele é doido por Jeep, né? Jeep? Ele seria um Jeep. Jeep. Ele tem esse jeito assim imponente, né? Ele gosta. Eles, quando se aposentar, vai fazer off-road, que ele gosta. Então, Tá. acho que seria... Forte, que puxa qualquer um que tá Isso, atolado. preto, que eu só gosto de carro preto. Seria um Jeep preto. Olha. Ele teria teto solar? Pode se ele beijar fosse- agora? Beija, 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 beija. Beija, beija, beija. Vai, Vai, gente, vai, vai. aproveita Vamos beijar também. também, vai. Todo mundo beijando. Pronto. Vai, amor. Se a pastora fosse uma cor, qual seria e por quê? Ela seria rosa, porque ela consegue ser forte sem perder o seu jeito feminino, a sua delicadeza. Uau. Então ela honra o rosa, por isso que eu honro ela com essa cor. Ela é rosa. Olha, gente, Isso é um bom de inspirados, resposta, né, amor? Não, eu gostei. inspirados, eu viu? tô toda Eu vou arrepiada. até notar essas coisas que eles estão dizendo, pra sair que um dia eu vou fazer essa dinâmica e usar isso aí, viu, amor? Ei, mas tá aí uma boa. Sabe qual é? O programa não é meu, o podcast não é meu. Eu vou me meter. Tá? É uma boa. É bom você vir pra cá um dia e alguém pra ir, Sim, né? a gente A vai gente já tá fazer. programando isso para o aniversário de 1 ano do podcast. Olha aí, Aí, então ó, já vai temos deixar aí. apresentadores. Olha aí. Olha. Meu Deus, vamos lá.
Se o meu pastor fosse um animal, qual animal seria? Ai, Jesus. Pastor alemão. Um pastor alemão, era? É. Era violento, viu? Violento. É, de guarda, assim, bem grande, guarda, né? peludo, cabeludo. Seria assim, né? Dócil, mas ao mesmo tempo muito valente. Protetor. Muito bem. bom. Gostei, gostei. Se a pastora fosse um filme, qual seria? É difícil escolher um filme, mas... Não vai pra Titanic, não, pelo amor de Deus. Não, ele sabe meu estilo de filme. Nós já assistimos tantos filmes legais. O último filme que a gente tá falando, assim, eu vou colocar esse, né? Até profeticamente. Um Outono em Nova York. Eita! Richard Gere e Winona Ryder. Ah, é. Que é um Isso é filme de confirmação romance. de Deus, porque os pastores estavam aqui antes de vocês estão indo morar lá em Nova York, do lado de Nova York, lá, tá vendo? Então, Isso é confirmação, então. Muito bem. Certo. E se o meu pastor fosse um sentimento, qual sentimento seria? Eu acho que... Ai... Dá alegria, né? É difícil encontrá-lo triste. Tantas demandas, preocupações, mas ele não perde a alegria, né? Empolgação. Pronto, ele é uma pessoa empolgada. Muito bom. Solte alguma coisa pra ele que ele se empolga rápido. Não é à toa como já tá começando outra obra, né? É empolgado. Muito bom, gostei. Se a pastora fosse um lugar, qual seria? ela fosse um lugar. São vários lugares, 26 anos são vários, mas eu queria muito falar desse lugar, né? Ela seria minha Torre Eiffel. Eita! Rapaz! Era um lugar que eu sempre sonhei em levá-la e tive o prazer de poder realizar isso e ver aquela torre assim brilhando à noite, grande, imponente, forte e brilhante. Eu acho que seria aquele lugar mágico. Como ela é mágica, eu acredito que você seria minha torre. Olha aí, amor, um spoiler, viu, amor? Um spoiler do que nós iremos ver. Vamos realizar esse sonho em breve, hein? Amém. Estamos de passagem comprada, hein? Ô, Glória. E eu vejo que Detalhe, esse nós vamos solteiro, viu? Vamos de lua de mel. solteiro de não, sem menino, né? Solteiro sem casado. menina, sem menina, amor. E o legal é que o pastor falou, os olhinhos dele brilharam. Foi. Rolou um brilho aí, um sentimento. Foi. Ai, que está tão caro. Eu percebi. Vamos lá, minha pastora, para encerrar as perguntas. Se o meu pastor fosse uma parte do corpo, qual parte do corpo ele seria? É profundo, hein? Eu acho que... Acho que o peito. Foi a primeira coisa que me atraiu nele. Olha! Que ele chegava na escola sem a camisa, ele vestia na porta. Ai, era? Era, ele vinha desfilando. Tempos bons, né? Olha isso, amor. Tempo que se podia andar assim. Meu Deus. Então seria. Muito bom, muito bom. E para encerrar, essa pergunta vai para os dois, tem que ser rápido, objetivo. A neurociência diz que passou de 3 segundos, a pessoa já está falando de causa pensada. Então tem que ser rápido e objetivo. Mostre com as mãos. Os dois, vocês só vão levantar a mão com a quantidade. Quanto tempo vocês têm de casado já? 21 anos. 21 de casado. 21 de casado e 26 de relacionamento. relacionamento. Com 26 anos de casado, com 2 filhos, pastoreando uma igreja com centenas de membros. Ainda existe tempo? Quantos amorzinhos por semana? Rápido! Isso é o quê? 46? Muito bem! A pastora tá devendo um amorzinho pro pastor ainda. Mas hoje ainda é terça-feira, dá tempo ainda, né? Essa pergunta aí é intimidade. Não, eu tô dizendo assim, para Fiz uma responder com a média, mão. assim. Eu nem olhei pro lado que é pra não me comprometer, Uma né? média, né? Não, mas gente, mas tá bom, mas tá média. Tem comentários? Pode comentar. Ó, eu acho o seguinte. Casal, você que tá me assistindo aí. Se o homem
Eu digo homem porque o homem é mais caçador, né? É, o Se o instinto é homem não instinto. tá ali procurando de 3, né? Ela falou 3? De 3 a 4 vezes por semana, tem alguma coisa aí que precisa ser melhorada. Não vou dizer que tá errado, É pra isso que existe o Libivia, né? mas tem alguma coisa aí que Depende precisa da ser semana, da melhorada. Né? rotina, né? Entrando e saindo muito cansado, viagem. Então, mais ou menos. Mas três é a isso. quatro. Eu prefiro 7 dias 4. da semana. 4 é mais que 3. E mulheres, procurem os maridos de vocês também, porque é para os dois se Isso, deliciarem dentro do perfeito, casamento, perfeito, viu? Perfeito. E se tiver com dificuldadezinha, Libivia pra você, que é pra aumentar o instinto. Né, amor? É isso mesmo. Já tem, olha, imagina, se já são 4 com o livro de vocês, sério. Não, aí vai ter que tirar o menino de casa, vai ter que tirar o menino de casa, é. Vai ter mais tempo. Não, você sabe que foi engraçado a gente ir comentando, né? Isso pode cortar. Mas o pastor Samuel Munguba e a pastora Isabelle, eles, quando ele levantou ele sair, eles fizeram. Ai, menino, que história é essa? É o hormônio que a gente tá tomando. Deixa eu passar aqui o hormônio, tal. Eles falaram. 1, 2, 7. Os dois. Eu falei assim, menino, vocês estão funcionando. Eu falei, É, e eu tive Ai. que aproveitar, deixa de pastor, o senhor sabe que não pode mentir, crente não mente, né? E a gente, como que história é essa? Como é esse negócio aí? Eles falaram, é o hormônio. Cadê? Guto, pode pedir o hormônio para Lohane que vai melhorar. Pediram mesmo o hormônio. Meu Deus do céu. Sei não, viu? Vai, Vamos agora Explica para aí agora a última. Bom, gente, agora nós vamos fazer uma dinâmica simples, mas que também tem tudo a ver com a gente, tá? O pastor vai ver uma imagem e vai falar para a pastora que imagem tá falando, que está vendo, mas não vai dizer a imagem em si. Você vai dizer como ela vai fazer essa imagem sem dizer o que é, falando formas geográficas. Entendeu? Geométricas. Geométricas, desculpa, geométricas. Vamos de novo, vou explicar. Geográfica vai ficar mais difícil. Eu vou dar um exemplo, tá? Vou dar um exemplo aqui para ficar mais claro. Posso pegar esse aqui, né? Por exemplo, isso aqui. Você tá vendo essa imagem. Aí você vai dizer para ela. Triângulo. Tu vai ter que explicar onde tá cada coisa sem falar o que é a imagem. Ai, meu Deus. Não é Entendeu? melhor ele desenhar e eu falar. Não, mas aí que vem a Eu vou dizer uma liderança. coisa pra vocês, ela gosta muito de vocês, porque nem sonho era pra ela ter feito isso que ela fez. exatamente. Ela mostrou um desenho pra vocês, tipo assim, já escolheu alguma coisa. Mas é porque ela outro gosta de desenho. vocês. Não, é outro desenho, mas não era pra ela ter feito isso. Mas tudo bem, eu entendi que ela quis ajudar vocês. É só pra ver o nível de comunicação, Tá. entendeu? Vamos saber como vocês estão se comunicando Ai, meu e Deus. qual o nível de comunicação Esse é de do vocês. pastor que não pode mostrar pra ela. Certo. E esse é a dela. Vocês que ela vão ficar vai de costas um desenhar. pro outro. Não, pode ficar assim também, né, amor? Não tem pode problema não, ficar né? assim. Ai, meu Deus. Não tem nem dica, nada. Não dá pra Não. trocar por aquele ali, não? Hã? Dá Queria não. desenhar Nossa. isso aqui, ele. Vai, amor, vai. Nossa, Levanta gente. a lousa que Eu ele não sei também nem não que pode figura é ver essa o que aqui. tu tá desenhando, Assim, tá? eu não sei que figura, eu não sei que figura Você vê por onde eu geométrica, começo, né? eu não sei que figura geométrica é essa aqui, mas vamos lá. É porque tá deitado. Se quiser colocar em pé, tá Não, vontade. eu sei o que é. Entendi. Eu não sei como é que eu vou descrever essa figura. Deixa eu falar. Use todo o seu dom e talento Eu posso de fazer comunicador. mímica, não? Não pode. Tem que explicar. Isso. Na verdade, vocês eram pra estar de costas. É um nós estamos dando triângulo chá pra deitado, vocês, é hein? o quê? Ajudando, né? Estão ajudando. É né? um quadrado. Nossa, que ajuda, hein? É um quadrado em pé. É um retângulo em Pode dizer pé. assim, o quê? são... Ai, sei lá, são tantos Amor, círculos, você já ajudou horizontal. demais você. tá Eu não tô bom. entendendo Eu tô isso. tentando ajudar. É porque eles receberam você muito um bem lá e você quadrado. tá querendo ajudar, Um é quadrado. isso? Não tô No entendendo. meio. Um quadrado em cima. Aí tem duas linhas em cima do quadrado, uma para cada lado. Duas linhas. Uma para cada lado. Elas saem do quadrado e vão uma para a direita, outra para a esquerda. Saem de cima do quadrado. Acho que você não Deus. pode olhar o desenho dela. Não você olha posso, só né? pro seu, Tá hein? bom. Certo. Deixa ela à Vai vontade. uma para a fazer direita e desenho. para a esquerda. Ai, meu Deus. No final dessas linhas que vão uma para a direita e outra para a esquerda. Pode ser assim, né? Pode. Ah, Chama o VAR, qualquer coisa aí, irmão. vai. Tem um círculo, um pequeno círculo, Certo. certo? E aí, descendo no quadrado, tem 6 círculos pequenos, um embaixo do outro. 6, um embaixo do outro. É. Que bicho é esse? Ah,
descendo do quadrado, certo? Isso, 6. Descendo do quadrado, fora dele. É, Ah, tá. fora do quadrado. Grande ou pequeno? Pequeno. É um pouco maior do que os círculos lá de cima que você fez. Sim. Ó, ele viu que ele tá dizendo Dois, o tamanho do círculo que ela fez, tá vendo? quatro. Não, eu não vi, não. Eu só não tô. Não, Olha. dessa vez eu não vi, não. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aí, eu faltei essa aula de geometria Meu aqui, Deus, o que é isso? mas eu não sei que figura é essa. Mas vamos lá. Quantos lados? São 2 figuras de cada lado dessas bolinhas que você fez, desses círculos que você fez embaixo. São 2 figuras. Elas não são um círculo. Elas é como se fosse uma Não precisa, tem Tu que tá falar. rindo de quê, Guto? Pode rir assim? É como se fosse. Eu vou usar o termo, esse termo oval, né? Mas vai ter que ser esse. Oval. É um círculo achatado na horizontal, certo? E aí tem um embaixo no inverso. Do mesmo jeito invertido. Um círculo. Embaixo das bolinhas? Não, eles são do lado das bolinhas, Aham, certo? certo. E aí embaixo tem um também colado com a bolinha e colado com o círculo de cima invertido. Meu Jesus, Um para cima e um para baixo, certo. certo? Aí do outro lado é a mesma coisa. Tá. São 2 figuras ovais, certo? Certo. Uma inclinada para cima, outra inclinada para baixo. Tá. Acabou nossa figura geométrica. Pois E eu agora tenho vi- convicção de que tá igual. Mostra aí. Eu acho, Tenho eu acho certeza que que tá ficou igual. igual. Eu acho que ficou igual. Mostra. E aí? 3, Não, 2. Vira pra lá. 3, 2, 1, Vira virou. pra câmera aqui, ó, as duas. Meu Deus. Uau! Meu Deus. Uau! Gente, ficou idêntico. Pastor, vamos tentar entender aqui, pastor, o desenho dela. Ela fez uma TV, Você uma TV. disse que era um quadrado com 2 antenas. Tá aqui, ó. Tá mais ou menos. Não, mas A única até parte aí que dá pra foi, escapar é de cima, Até minha aí filha. foi, ó. Até aí Agora, foi. e aqui, ó. Bolinhas Agora o que maiores. matou foi. Eu não entendi como foi que tu fez. Asa, amor, tem falado de asa. Eu Mas não não posso pode falar dizer asa. que era asa, não podia. Se eu for falar asa, eu Ele entregava. poderia aí eu- falar figura geométrica, Aí, ó. mas ele não pode dizer o que é verdade. Gente. Pastor, como foi que você se sentiu com a comunicação dele? Você acha que ele se expressou bem, que ele se explicou bem, pastor? Não, agora vendo o que ele queria falar, ele tava falando certo. Mas antes não dava. Agora, vendo o que ele queria falar. Isso. Pra você, pastor, quando você tava falando pra ela o que ela deveria fazer, Ela tava claro? entendendo isso direitinho. Não é à Tava toa que, fácil, assim, né? Tava Não, moleza, não é à né? toa que quando virou foi uma decepção de nível hard. Né? Você vê, né, cara? Como se esse a negócio gente- é de Deus, né? Bolinha, não é bolinha, Você pode amor, é ver. bolona. Tu disse que era menor. Não, mas as bolinhas estão ok. Bolinha. Ó, você botou até a quantidade certa. A cabeça da borboleta ficou bem exagerada. É uma borboleta Uma do cabeçuda, Ceará. uma Né? borboleta É cabeçuda, uma borboleta né? do Ceará mesmo. Chega, amor. Mas, olha, fantástico. Se eu perguntar pra vocês agora, se a gente trouxer essa experiência que vocês tiveram pra dentro do casamento, o que é que a gente pode aprender com isso? Essa comunicação que vocês tiveram hoje aí. Só quem tá vendo, né? Só quem consegue ver a mesma coisa e consegue decifrar. O que eu aprendo é o seguinte: nem tudo que está claro para um está para o outro. Muito bom. Né? Perfeito. Perfeito. Para quem está dizendo o que o outro tem que fazer e que está vendo a figura, é o óbvio, né? Tipo assim, cara, isso é lógico. O que eu estou fazendo é o óbvio. Não, faz dois negócios oval aqui, faz isso, mas o outro não está vendo o que eu estou vendo, né? Então, assim, a primeira percepção que a gente tira disso é, no casamento, nem tudo que está claro para mim
tá claro pro outro. Tem gente que, na hora da briga, mas quer que eu desenhe para você entender, mas é literalmente isso. Às vezes é preciso desenhar para que o outro entenda. Porque o que é claro para mim, o que é objetivo para mim, que eu consigo enxergar, que eu consigo ver, muitas vezes o outro não vê, não enxerga, por conta das crenças, por conta da realidade que você teve na sua infância, que é diferente da dela. Então, assim, como que eu vou falar, por exemplo, de escassez para uma pessoa que nunca teve escassez? Como que eu vou falar sobre economizar para uma pessoa que nunca precisou economizar? Como que eu vou explicar isso para ela? Para quem passou escassez, para quem precisou economizar, isso é uma coisa lógica. Mas para quem nunca teve escassez e nunca precisou economizar, isso é uma coisa mais difícil. E precisa de atenção, discernimento dos dois lados, para quem está explicando e para quem está escutando. Tem que estar disponível a escutar da melhor forma possível e a pessoa que está comunicando tentar uma comunicação mais assertiva possível. Por isso está o equilíbrio, por isso o casamento vai afiando um ao outro, nos valores, em tudo, né? Um sensível a falar e o outro sensível a ouvir, aos sinais, né? Para que juntos consigam chegar no melhor resultado. Você vê que nem tudo foi perdido. Algumas coisas que ele falou realmente fez sentido. O quadrado ficou maior. Ok, mas ela fez o quadrado. Teve as 2 anteninhas aí da borboleta? Teve. Então, assim, teve as 6 bolinhas? Teve, num tamanho menor, mas teve. Os 4 oval? Teve também, mas não estava no lugar certo. Ou seja, com alguns ajustes, um pouco mais de comunicação assertiva, o desenho teria saído, né? Muito bom, gente. Essa dinâmica serve para todos nós, realmente, é para que a gente possa entender que é necessário escutar da melhor forma possível e também comunicar da melhor forma possível, isso em todas as áreas. Se vocês verem o nosso quando a gente fez, pelo amor de Deus! Eu amo fazer com os outros só pela vergonha que eu passei no dia que eu fiz. Muito bom, Gente, vamos aplicar isso aqui. Gente, para a gente encerrar da melhor forma possível, que honra estar recebendo vocês aqui. Muito obrigada, de verdade. Agora, eu vi que vocês, né, já entraram no clima, já, né, amor, já foi aqui emoção. Chegou a hora de declarar o teu amor por essa mulher linda, maravilhosa, pastor. Use todo o seu dom e talento e sentimento agora para se declarar. Esqueça que a gente está aqui, esqueça que você está em um podcast e pode abrir o seu coração para a sua amada agora. Deixa eu só entregar, Quer que eu segure aqui? Deixa eu Pode entregar a nossa borboleta sem asas. Uma TV e um banquinho para assistir. Bem, nós estamos aqui 21 anos depois de casarmos, lá em 2003. A gente não imaginar que iríamos chegar onde chegamos, queríamos edificar o que edificamos, assim como a gente não consegue imaginar o que está por vir. Mas tem uma coisa que é inimaginável. Eu, de 26 anos, dos 43 que eu já vivi na Terra, é inimaginável eu continuar a viver sem você. Quero, nesse podcast, com nossos amigos aqui, com essas pessoas que estão assistindo, declarar que, para mim, eu não tenho condição de imaginar, prosseguir, caminhar, continuar sem você. E quero, a cada dia, a cada ano e a cada tempo, fazer de você a mulher mais realizada e a mulher mais feliz dessa terra. Conto sempre com Deus, sempre com os princípios, vivendo uma jornada de transformação juntos. Mas, se você mesmo contou e testemunhou, os 3 meses já duram 26 anos. Para a glória de Deus, a gente vai continuar assim. Então, eu não imagino continuar sem você e eu sou grato pela vida, grato por 2 filhos. Você sabe que você foi instrumento de Deus e continua sendo para transformar a minha vida, para, através de uma alma órfã, me entregar a paternidade de 2 filhos lindos que Deus nos deu, e de prosseguir com essa vida maravilhosa que eu estou construindo ao teu lado. Então, te amo e, mais uma vez, não imagino a minha vida sem você. Amo você. O homem é bom, produção. O homem é bom. O homem é bom. Agora é a sua vez. Você é aquela pessoa que é o nosso porto seguro, dos meus filhos.
É a pessoa que nós esperamos todo dia chegar. É a pessoa que nós admiramos, amamos e cuidamos. Eu sou extremamente feliz porque o Senhor realizou muitos sonhos na minha vida e um deles foi casar com você, ter filhos. E eu acredito que a nossa vida juntos é projeto de Deus. E eu prometo ser fiel até o final, assim como eu tenho sido, lhe ajudando, lhe guardando e acreditando. Muito obrigada por tudo. Gente, olha, emocionada aqui, né? Como é importante, às vezes, na correria do dia a dia, o cuidar de todo mundo, muitas vezes a gente deixa de falar o quanto o outro é especial. Eu sei que hoje, aqui, mostrando vida real, casamento real, é um momento de você declarar para quem está do seu lado a importância, né? Esse pertencimento, essa importância que o outro tem para você. Quero aproveitar aqui, amor, eu te amo. Você é o melhor marido desse mundo. De graça, de graça. Obrigada por Tem, hoje tem. Amém, Jesus. Eu não essas alianças, Jesus. Recebo, pai, eu recebo, em nome de Jesus. Porque eu fui inspirada aqui, meu filho, tá vendo? Façam isso em casa, importante, né, gente, isso. Obrigada pelo coração de vocês. Gente, ó, de coração, muito obrigado. A gente ama cada dia mais vocês. O que Deus tem feito através da vida de vocês. Saibam que vocês nos inspiram. A gente olha para vocês e a gente diz assim, amor, daqui a 20 anos a gente vai estar desse jeito aí, ó, glorificando o nome de Jesus, com os nossos filhos já grandes, honrando a Deus. E como é bom essas conexões que o Senhor tem feito, como tem nos dado visão de futuro, sabe? A gente ama de verdade, assim, o que Deus tem feito na vida de vocês, a gente ama vocês, a igreja de vocês, e contem conosco sempre em tudo, que nós estaremos aqui pronto para servir vocês no que for preciso. Amém. Tá bom? Amém. Nós agradecemos. Me lembro que depois que vocês foram lá na igreja, a gente foi jantar e eu falei da importância do Ministério de Casais na nossa cidade, no nosso estado e no Brasil e no mundo inteiro. Então vocês hoje têm sido levantados como faróis para abençoar casais. E é legal que é trazendo o contexto bíblico de princípios, mas com uma leveza, com um amor, com cuidado, através de dinâmica, de um podcast tão lindo, tão bem produzido, com um estúdio tão bem edificado aqui para a glória de Deus. Então, louvo a Deus pela vida de vocês. Sei que é só o começo. Amém. Né? Guardem sempre o coraçãozinho desse jeito, porque eu sei que Jesus vai levar vocês assim a lugares e a um nível de influência e de relevância muito maior a cada estação, a cada tempo. Que Deus abençoe Guto, Lohane, que Deus abençoe a casa de vocês e tudo aquilo que vocês intentam, planejam a fazer diante de vocês. Amém? Amém. Nós abençoamos vocês hoje e sempre. Amém. Amém. Obrigado, meu amigo. Obrigada. Foi.